O Ronaldo tava, acho que ele caiu, né? Não sei se ele tá aí. Mas temos o Éder, tá na área aí, Éder? Já vai? Ah, tá, com a mão levantada, beleza pura. Mas vamos lá, a ideia é trazer alguns conceitos iniciais. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica bem à vontade, não tem um script assim fechado. Pode parar, interromper aí, já puxar na hora, porque daí já está no calor do momento. E vamos falar um pouquinho da montagem da Double Vessel, depois a gente fala um pouquinho da montagem da Single Vessel, até para ver a diferença de uma e de outra. E conforme tendo dúvida, a gente vai explanando aí. Vamos lá? Pode. Ó, o Ronaldo voltou agora. Aham. Então, galera, eu vou falando qualquer coisa, se não der para ouvir, pode interromper, que a gente vai parando. Se tiver dúvida, já vai falando também, não tem galho. A gente vai começar pela Double Vessel, né? Serve para todos os equipamentos, né? Pode ser série C, série K, todos os volumes, porque a montagem é a mesma, né? A gente nota, assim, que quando recebe equipamento, por mais que acompanhe os vídeos e tal, a galera fica com algumas dúvidas na montagem, né, do equipamento. Coisinhas, né, que acontecem relacionado à bomba, sentido do fluxo da bomba, tem a setinha que indica, né, mas sempre é bom ficar atento a isso, né, então, para a saída do fluxo. A gente já manda com fita guarda-rosca a bomba, mas se for necessário a gente fazer, se a bomba ficar frouxa ou de repente dá algum vazamento, é só colocar com mais guarda-rosca. Na saída da bomba não tem necessidade, porque a mangueira ela tem um anel de vedação, então não tem necessidade de colocar a veda-rosca, o próprio anel de vedação vai dar a vedação, né? Da mesma forma, na double vessel, onde a gente tem, quando a mangueira sobe no tanque de mostura, não vai ter necessidade de veda-rosca. Situação que é bem comum, né, gera dificuldade, a questão da tampa, quando recebe o equipamento que ele está lacrado, né, está fechado, e um tanque está dentro do outro, a tampa precisa ser invertida, né, então ela tem os anteparos. Eu estava montando e depois fazer o processo inverso, né, montar e depois a gente remonta. Então, como eu estava falando, a tampa do tanque de fervura, né? Ela tem o lado do anteparo e aqui tem o lado liso. Quando ela vem no equipamento lacrado, fechado, ela está assim. Então, o modo de uso é com o anteparo para cima. Né? E uma questão bastante comum, né, na questão da montagem do double vessel é o tubo de descida. Vocês podem ver que o tubo de descida ele tem um anel de vedação, então não precisa colocar nada também de veda-rosca, nada, ele já é projetado para trabalhar dessa maneira. Lembrando, ele tem essa curvatura, o ideal é que essa curvatura esteja para o centro do tanque, até porque o poço térmico, onde é feita a leitura da temperatura, está bem no centro. Então, o líquido que estiver descendo de mistura vai cair bem ali no meio e vai homogeneizar a temperatura ali. Por isso que a diferença entre tanques, embora ela exista, né, ela não é muito grande, porque ela está sempre misturando a temperatura lá de baixo com a temperatura que está vindo no tanque de mistura. E a questão do posicionamento aqui do tanque de mistura no tanque de fervura, a vedação entre o tubo de descida e a válvula se dá pelo peso. Aqui a gente vai ter algumas diferenças, né? Se a gente estiver trabalhando com uma K58, por exemplo, que o tanque é menor, é de 30 litros, só o peso do tanque não vai dar a vedação aqui. Né?
Mas óbvio que a gente não vai trabalhar com o tanque recirculando a água sem ter volume de líquido, ou mosco, ou grão, né, aqui em cima, né? Então, se tu recircular, que é normalmente eu aconselho o cliente a fazer aquele teste, né, com água, para rodar uma abraçagem, entender como é que é o funcionamento, se estiver recirculando direto, com o tanque vazio, vai vazar. Sempre vai vazar. Porque ele não vai dar vedação. O que dá vedação é o peso. Tanques maiores, como a K100 ou a K150, que são maiores e têm mais peso, eles vão dar essa vedação. Série C, C70 e C100, por se tratar do nosso dentil e a chapa ser um pouco mais fina, ele também não tem peso suficiente, também vai dar vedação com o próprio grão em cima ou o líquido. Como eu falei, a questão da mangueira conectada aqui no tanque de mostura, pode ser que tenha o SPARD, né? O SPARD de ar, então é da mesma forma, vai acoplar o SPARD aqui no tanque de mostura e vai trazer a mangueira para cima. Isso é bem tranquilo, não tem muito mistério. Outra questão que é bastante importante é com relação à ligação do comando, né, na saída do equipamento. Não sei se conseguir mostrar aqui, né? Se focar. Então, galera, aqui é bem comum também nos primeiros usos, embora esse conector, que é do comando remoto, ele tem 3 ranhuras, né? Ele tem ranhura interna e externa. Tem o oposto aqui na saída do equipamento. Só como a gente tem apoio, e se a gente forçar as ranhuras, ele pode entrar torto. Quando entra torto, fora do padrão, ele vai trocar toda a pinagem. Então, não vai funcionar a bomba, não vai funcionar o aquecimento e vai dar erro na leitura da temperatura. Então, quando der esses 3 sintomas juntos, somados, certeza que está ligado errado. Por mais que possa parecer bobo, né, isso, mas acontece, porque a gente também não acaba não se atendo a isso, né? Mas a ideia é que o terminal aqui entre fácil, né? Se tiver que empurrar, forçar, é porque não está certo, né? Depois disso, fazer o aperto, né, para ele ficar firme, não soltar durante a abraçagem. Da bomba é a mesma situação, porém, como é só 2 vias, né? É mais fácil ainda de colocar invertido. Qual que é o problema de colocar invertido? Se tu ficar insistindo com a bomba invertida, ela vai acabar queimando porque está invertida a polaridade da bombinha 12 volts. Então, mas a bomba tem o próprio terminal vem com um indicativo, né? A gente já posiciona ele para cima para indicar a forma correta. Mesma forma, travar aqui para não ter perigo de soltar durante a abraçagem. A fonte de alimentação do comando remoto, né? Então, todos os equipamentos da linha nova têm a alimentação aqui. Então, quando tu energizar o equipamento, automaticamente está energizando a fonte, que alimenta o comando remoto. Então, também é tranquilo, é só ligar aqui. E no comando remoto, eu tenho 2 entradas, da fonte de alimentação e do sensor antitransbordamento. O sensor antitransbordamento, a gente vai utilizar ele só na double vessel, na single vessel não tem. Então, só ligar certo, não tem problema, né? Se a gente já fez proteção pensando nisso, né? Se porventura ligar ao contrário, ele não vai funcionar, ele liga o comando, mas ele não funciona nenhuma função, porque ele fica invertido. E a gente vai ligar o sensor aqui. Então, a montagem do equipamento é basicamente essa, e claro, a gente precisa do cabo de força, que está aqui, para energizar o equipamento. Então, é legal também sempre montar todo ele para, por último, alimentar ele na energia, né? Outra questão que é muito importante, tá? A necessidade de estar aterrada a tua rede. Então, se tenha certeza, antes de ligar o equipamento, que a tua rede esteja aterrada. A gente está lidando com equipamento que é metal, né, aço inox, uma resistência elétrica e água, né? Então, está juntando tudo para dar problema. Então, por isso que a questão do aterramento é indispensável. Então, é bem comum a gente ver pessoal que faz de ligar o aterramento no neutro. Não, tem que ter uma haste de aterramento, tem que ter certeza disso, porque é para a tua segurança. A gente faz e projeta equipamento para não acontecer nada de errado, mas se acontecer de aterramento,
tu não vai ter problema. Então, é importantíssimo ter o aterramento na tua rede, indispensável, digamos assim, né? Conectou aqui, só ligar o equipamento e está pronto para poder rodar a abraçagem, né? Então, a vantagem da Double Vessel é essa, né? Da Single Vessel, eu vou aproveitar que está aqui, ela é bem semelhante, porém, fica visível, né, que a gente está trabalhando com um tanque sobre o outro na Double Vessel, e da Single Vessel eu estou trabalhando com um tanque dentro, na verdade, com o centro dentro do tanque, de fervura. Então, aqui eu somo os volumes, por exemplo, na K100 eu tenho um tanque de fervura de 100 litros e 60 litros na motura. Então, eu tenho uma flexibilidade de 160 litros para trabalhar, pensando em líquido, grão. Quando eu trabalho numa single vessel, eu pego um pouco dessa flexibilidade porque eu vou utilizar o mesmo tanque. Então, eu tenho 50 litros, eu vou ter que usar 50 litros para o cesto e para os grãos. Por isso que a flexibilidade na single vessel é menor que a double vessel, mas as duas fazem cerveja, não tem mistério. A questão da ligação é basicamente a mesma. Vai mudar um pouco a questão, por questão da saia, né? Mas as conexões são as mesmas, né? Diferentemente, se tiver alguma pergunta, só chamar. Diferentemente do double vessel que a gente utiliza, o sensor aqui não se usa, o sensor de antitransbordamento, até porque é visível, né? Consegue interferir durante o processo, mas a montagem em si é a mesma. Outra questão que não falei da questão da double, mas vale para single também, é ter cuidado, porque a gente está trabalhando com uma rosca de inox, de metal, e a bomba, ela é de polisulfonato, né? Uhum. Então, se colocar a rosca errada, tu pode acabar danificando a rosca da bomba, né? Então, tem que ter esse cuidado na hora de colocar, para colocar certinho, né? No início, lá a gente tinha alguns terminais, né, para deixar a bomba pronta, assim, só para encaixar. A gente acabou descontinuando, até por questões de dificuldade na hora de conseguir um fornecedor confiável e questão de valores também. Mas agora, provavelmente, para o ano que vem, a gente vai relançar isso e vai facilitar a vida, né? Vai ficar um conector aqui, outro conector na bomba. É mais fácil, não precisa ficar roscando e roscando a bomba toda hora, né? Não tem essa vantagem. Basicamente é isso, galera, assim, com relação à montagem, né? O que a gente pode começar a trazer de dicas agora, de processo, que até a gente acompanhou no final de semana, né? O próprio Christian também trouxe isso. São algumas questões, né? Vantagem de a gente ter a bomba externa. Trancou, sei lá, passou um grão, passou alguma coisa. Tu tem o acesso, né? Vai fechar a válvula, vai tirar a bomba, pode abrir aqui, abrindo ela. Então, tu consegue verificar se tem alguma coisa trancando o rotor, né? Se tiver algum grão, alguma coisa. Pode passar uma água, né? Então, essa é a vantagem de tu ter a bomba de fácil acesso, né? Qualquer eventual problema que tu tiver, tu consegue atuar, né? E resolver o problema. Da mesma forma que eu falei, que se a bomba estiver ligada com a polaridade errada, né? Invertida, tu tentar trabalhar com ela, sendo que ela está entupida, essa bomba, o resfriamento dela é com o próprio líquido. Então, se ela trabalhar seco por muito tempo, ela vai danificar. Ela pode, a parte de indução dela aqui pode estufar e dela vai trancar toda. Então, sempre que tá ligado aqui o comando e não tá mandando água, não tá circulando, alguma coisa de errado, obviamente tem, né? Pode ser invertido a posição da bomba, pode ter alguma coisa que tenha entupido ou a polaridade dela. Então, é sempre não está recirculando, desliga e daí tem que tomar ação para ver o que está causando essa interrupção, digamos assim, né? Tem alguma pergunta? O Ronaldo tá falando, né? Vi que a C70 tem um limite de 45 litros, mas com a fervura vai cair uns 15. Como fazer para completar essa perda lavando o mosto? Tá. Na realidade, a C70 é 55 litros. Tá, então, com relação, vamos falar agora um pouquinho de processo de capacidade, né? Vamos para a Double, que seria o exemplo da C70, ou a própria K100, né? Pegando a C70, você vai fazer de 25 a 55 litros finais, né? Até porque o tanque de fervura da C70 é 70 litros.
Então, dificilmente tu vai levar os 70 litros lá, começar uma fervura com 70, mas consegue algo próximo a isso. A tendência de uma evaporação normal é ser 8 a 10%, depende da intensidade da fervura. Então, assim, a questão da lavagem, isso é outra questão que é muito comum, né? O pessoal pensa assim, pô, vou lavar o malte e vou botar mais água. Não, tu sempre parte do princípio que se a tua receita pede, para tu ter 50 litros finais, ela vai pedir 70 litros de água, né? Para tu fazer a lavagem, tu vai reservar a parte dessa água, tu nunca vai adicionar água a mais. Agora, para fazer a lavagem, tu vai melhorar a tua eficiência, né? O ideal seria fazer a lavagem sempre com água quente. Para isso que a gente tem os tanques auxiliares, né? O tanque auxiliar eu posso esquentar, reservar, por exemplo, 70 litros. Aqui eu tenho um tanque que tem capacidade de 30 litros, eu poderia reservar 29, 28 litros e trabalhar com 40 na minha mostura, né? E depois lavar todo o malte no final da mostura. O ideal é que seria com água quente, até porque, por dois motivos. Com a água, a temperatura de mash out lá na faixa de 78 graus, a extração do açúcar vai ser maior. Para que a gente faz lavagem, né? Quando a gente está fazendo um processo de misturação aqui, recirculando, a gente está transformando o amido em açúcar. Finalizando isso, né, finalizando o processo de mistura, já converteu tudo. Quando a gente só drena para o tanque de baixo, ou mesmo na single vessel, twista o tanque e drena para ficar só o líquido, acaba que no próprio grão ainda fica açúcar retido. Se açúcar que foi convertido, o amido que foi convertido em açúcar, ele fica retido no grão. Então, tu fazendo a lavagem, tu arrasta esse açúcar para o teu mosto. Então, por isso que a gente aumenta a eficiência, tem grande eficiência fazendo lavagem. Significa que eu não posso fazer lavagem com água fria? Pode fazer sim, não tem problema, tem como fazer. Quais que são as desvantagens? Essa extração vai ser um pouco menor, né? A eficiência de extração do açúcar vai ser um pouco menor. E outra, tu vai perder tempo. Porque tu já estava com o teu mosto ali a 78 graus para atingir o 100, né, de fervura, e não vai conseguir, vai demorar mais tempo porque vai abaixar a temperatura. Então, dá para fazer a lavagem sem com água fria? Não tem o tanque auxiliar? Tem essa possibilidade de fazer com água fria. Outra questão que dá para fazer baldes alimentícios que a gente tem, assim, aquele balde branco, tem que cuidar, do fornecedor, né, mas normalmente quando é alimentício ele suporta calor. Então, se o teu equipamento possui aquela resistência auxiliar, né, que é o booster, que a gente chama, tem como esquentar a água lá, né, controla a temperatura lá, depois lava com a canequinha. Então, tem formas de fazer a lavagem. Só não faz lavagem em termos, assim, tem que avaliar, né, eu estou fazendo 25 litros, vou fazer lavagem com 10, 5, 6 litros de água. Será que vale a pena ter esse trabalho para ganhar um pouquinho mais de eficiência? Agora, quando eu estou falando com volumes maiores, né, 50 litros ali, né, trabalhando com 70 litros de água, vale a pena fazer a lavagem porque tu vai extrair mais. Tem duas opções, ou mais cerveja com a mesma quantidade de grãos, ou vai usar menos grãos para conseguir o mesmo resultado sem a lavagem. Né? Então, tem mais vocês? Na realidade, só para ver se o Ronaldo ficou ok, que só para complementar, a C70, ela tem um tanque de 70 litros. Então, dá para começar a ferver quase batendo 70. Então, se nós for pensar 65, vai perder 10%, ele vai para 59, né? Aí menos trube e tal, então vai tirar um 55. É aí que chega no 55. E tem só essa questão. Pode falar, senhor Ronaldo. Eu vi errado, então. 45 é o tanque de cima, então. 50. 50, isso, seria o de cima. Tá. 50 em cima e 70 embaixo. Somos dois volumes que tem 120 litros para trabalhar, né? Tá, então quer dizer que se eu for fazer 45 litros, porque eu tenho fermentador com headspace ele é 50 litros, tem já com headspace. Eu vou ter que fazer 45 litros para não topar muito o headspace, né? Isso. Não, tu consegue fazer tranquilo, assim, tá? A C70 ela é bem flexível, ela processa bastante 15 kg de malte, então tu consegue fazer esse volume bem tranquilo, assim. Outra coisa que dá para levar em consideração, assim, pensando no volume final, poxa, não tenho como fazer lavagem, não quero fazer lavagem a frio, teria como tu adicionar essa água lá no final, quando vai começar a fervura, também pode, né? Só que, cara, se tu já se dispôs a adicionar, separou um pouco de água para adicionar no final, vale a pena tu passar pelo grão, mesmo que seja frio, é melhor tu jogar só água lá no final e complementar para a fervura, né? Essa é uma outra opção. Ficou claro, Ronaldo?
Ficou bem claro, sim. Tá. Aí o Marcos está perguntando se ele pode usar filtro antes da bomba. Um filtro antes da bomba. Isso. Eu acho que aquele filtro tipo de Y, né? Não vejo necessidade, tá? Não vou dizer que não possa, mas não vejo necessidade. Filtro Y, Vai ter que adaptar as suas conexões, né? Não sei até onde vai te ajudar mesmo, né? A mesma coisa que o pessoal já perguntou na Double Vest, né? Não posso botar uma bazuca embaixo do cesto, do fundo falso? Não, na verdade, assim, o que a gente tem que ter em mente, né? Que é bastante comum também quando a galera está começando a fazer cerveja, confundir. Que o que filtra a nossa cerveja, o nosso mosto, é o fundo falso ou é a bazuca, né? Não, na verdade, o que filtra é a cama de grãos. Então, assim, se a filtragem não está boa, a cerveja não está ficando bem clarificada, é por causa do método, né? Então, ou por causa do grão, né? Por exemplo, por que eu falo do método? Na Double Vessel, eu terminei minha mistura, eu simplesmente vou liberar todo o líquido para o tanque de baixo e eu não vou mexer nessa cama de grãos. Na Single Vessel, eu sou obrigado a içar o tanque aqui. Quando eu fizer esse procedimento, eu estou bagunçando aqui o grão. Mesmo que eu faça mais, eu vou dar uma bagunçada. Então, por isso que tem um pouquinho de diferença de clarificação entre os dois processos, né? Mas, assim, voltando à questão do grão, que é o grão que filtra e não o fundo falso. O fundo falso, ou a bazuca, ela serve literalmente para reter o grão, né? Para não deixar o grão passar. Mas o que filtra é a próprio bagaço do malte, né? Aí tem aquela questão que a gente podia dar dica da válvula, parar para mexer, que também tem a ver com o filtro Y, né? Não precisa ser... Outra questão, principalmente na Double Vessel, né? Sempre quando tu for interferir aqui na câmara de grãos, tu pode interferir a qualquer momento. Até aconselhado, se tu vai fazer uma mistura de 60 minutos, a cada 10, 15 minutos, parar de circulação. Então, eu vou desligar a bomba, né? Não preciso fechar a válvula lá embaixo, eu só desligo a bomba. Fecho a válvula aqui do tanque de mistura, que é essa aqui, e aí eu vou mexer na câmara de grãos. Sempre fazer isso. Se você deixar a válvula aberta e mexer na câmara de grãos, o líquido está descendo. Como ele está descendo e tu mexe ali, ele vai arrastar a casca para baixo. Porque por mais que a tua margem seja muito bem feita, vai ter casquinhas mais fininhas. O nosso fundo falso ele tem uma ranhura de 0,08 milímetros, então lá é uma ranhura bem pequena, que possibilita fazer uma moagem mais fina, só que vai ficar partículas menores. Então, assim, se está parado o líquido, ele não está fazendo força para descer, tu só mexe ele aqui mesmo, então ele não desce. Agora, se tu mexer com a válvula aberta, muito provavelmente vai passar a casca. Também, se eu fizer uma moagem muito, muito fina, é o cobertor curto, né? Se é uma moagem muito fina, eu vou ter uma eficiência maior, só que eu vou ter dificuldade nessa situação, porque preserva menos espaço. Na Single Vessel, como tu está trabalhando com o tanque lá dentro e não tem uma válvula, daria para mexer com ela ligada de circulação? Daria, mas vai ter esse problema também, porque o líquido está mexendo, está movimentando. Então, da mesma forma, na Single Vessel, mesmo que não tenha uma válvula que interrompa o fluxo, é bom pelo menos parar a bomba. E daí tu não fica mexendo ali e recirculando o líquido. Também evita passar grão. Vai passando o grão, porque para entrar uma bomba tem que passar do casca. Para passar a casca, alguma situação tem que ter interferido. Né? Às vezes nivelamento também a gente já pegou, né? A máquina não está nivelada. A Single Vessel, ela não tem pés reguladores, então do jeito que tu colocar ela vai ficar, a não ser que tu esteja numa superfície que não seja reta, né? A Double Vessel tem os pezinhos niveladores, então tu pode regular, né? Então, tu pode colocar uma inclinação, se tu colocar a inclinação ao contrário, né? O ideal seria que ou ela fique reta ou com uma leve inclinação do lado da válvula, né? Não do lado oposto, senão ele vai ficar fazendo força para trás. Então, tem essa questão aí também. Aí, falando sobre essa questão da K58, o Thiago falou que não ficou claro sobre a questão do vazamento na panela superior. Além do peso, existe outro ponto de conter o vazamento? Na verdade, assim, como eu falei, o funcionamento normal dela, com o peso no tanque, vamos supor assim, tu tem água e tem grão aqui dentro, ele não pode vazar. Se está vazando, algo de errado tem. Pode ser um simples posicionamento, de repente o tanque está um pouquinho para frente, ou um pouquinho para trás, é coisa de milímetros, porque o líquido ele é preguiçoso, então, se ele achar qualquer caminho, ele vai passar por ali. Então, normalmente, se estiver vazando alguma coisa, é algum ajustezinho no próprio tanque, né?
Pode colocar, colocou ele, porque eu tenho o jogo, pode ver que eu posso mexer para um lado e para o outro. Mas, assim, é para conter vazamento, né? Não é para ter vazamento com o peso do próprio tanque e os grãos juntos. Só para complementar, o que o Rony falou é que ela normalmente se vazar é quando está fazendo teste com água, né? Mas com grão não tem como, é peso. Não pode. É Se está vazando, alguma coisa de errado tem. Provavelmente algum posicionamento da própria válvula não está bem certinho, né? Então ela não pode vazar. Uhum. E se continuar, se tiver problema e estiver continuando, sendo assistência técnica, a gente orienta junto para descobrir o que está causando isso, né? Mas não pode vazar. Legal. Tiago Frigério, boa noite. Tenho um AK60 com controlador que não é Wi-Fi, que é o modelo Gol. Poderia falar sobre como programar uma rampa para Kettle Sour? Como setar para a panela manter 40 graus por 24 horas, por exemplo? Vamos lá. Ele está usando há um tempinho já o Wi-Fi, a gente acaba não falando, Nem lembrando do outro controlador, né? Mas embora a gente sabe que tem bastante clientes que tem esse controlador. Já fiz muita Kettle Sour com aquele controlador, não é difícil, tá? Basicamente assim, lembrando que o controlador Go, tu pode cadastrar até 8 rampas de tempo e temperatura, né? Tu vai lá acho que é o P0P, se não me engano, muda, não, P02, né? E daí tu vai alterar, vai botar quantos patamares tu quer, né? Lembrando que o último sempre vai ser fervura. Então, assim, quando eu fazia Kettle Sour no comando Go, normalmente eu botava pelo menos 4, né? Pelo menos 4. Mas, cara, dá para tu habilitar os 8 patamares, né? E daí o que eu faria? 7.1 temperatura, né? 40 graus, 37, 38, a temperatura que tu vai fazer o Kettle Sour. E o tempo, tu pode colocar 999 minutos. Eu não vou saber dizer quantas horas vai dar, mas umas 13 horas e pouco, se não me engano, um pouco mais. Então, faria isso repetir em todos os patamares, né? Poderia ser até nos 8, né? Mas, cara, dificilmente vai ficar mais que 48 horas o Kettle Sour, então os 4, 5 patamares já está suficiente. Então, é repetir isso, né? 37 graus, 999. 37 graus, 999. Então, ele vai bater. Quando acabar uma rampa, vai para o próximo. Que vale dizer, com falado que o último é fervura, então se botar 2, ele já vai ferver, independente. E da questão de se botar 1 também, né? Porque às vezes o cara pode... É importante. Eu cometi um erro desse, foi uma das primeiras Kettle Sour que eu fui fazer, até quando a gente fez uma parceria com um dos idealizadores da Catarina Sour aqui na Santa Catarina, que ele deu um Nuno, né, do Leaf, que ele deu uma workshop sobre Kettle Sour, né, sobre Catarina Sour, e ele tinha fornecido para quem participava do workshop uma receita. Eu fui fazer ela na empresa, e essa questão de eu programei só 3 rampas, e girou, e à noite ele foi para a última rampa. A última rampa, o que acontece? Se eu colocar 37 graus de temperatura, ele vai ferver, ele só usa aquela temperatura para começar a contar o tempo. Então, como ele já estava em 37, ele entrou na última rampa, bateu os 37, começou a contar o tempo e começou a ferver. Então, ele ferveu umas 2 ou 3 horas, até dentro de madrugada. Então, sempre lembrando que a última rampa vai ser fervura, independente da temperatura que tu colocar. A temperatura ali só serve para ele começar a contar o tempo. Passou por aquela temperatura, ele começa a contar o tempo. Então, pelo menos 3 ou 4 patamares. Se tu colocar um só, ele já vai direto para a fervura. Lá no início, quando a gente só tinha o comando Go, acontecia bastante. A galera, tô fazendo um testezinho aqui, mas não tá segurando a temperatura, porque colocava só um patamar. Então, se colocar um, já é fervura. 2, o segundo é fervura, e assim vai indo, né? Então, para garantir que não tenha problema, coloca os 8, dá um pouquinho de trabalho lá, colocar nas 9 minutos, mas tu não corre risco, né? E hoje, nesse Wi-Fi, agora tá mais tranquilo, né? Ele falou que entendeu. Beleza. No comando Wi-Fi aqui, né, se quem quiser se aventurar nas Sauras, é muito legal, né? A gente tem, dentro das opções, eu vou só iniciar uma receita aqui para botar um nome qualquer aqui, só para mostrar para vocês. Mas aqui dentro das etapas, né, eu tenho etapas dosagem d'água, depois a gente pode falar um pouquinho, mostura, daí dentro da mostura tem várias etapas, né, de temperaturas, fervura, contagem de tempo para Whirlpool rápido e lento, o descanso, né, então vai fazer aquela contagem que depois que tu fez o Whirlpool, quanto tempo tu vai deixar de descanso. Resfriamento seria justamente se tu fosse fazer um Kettle Sour, né, então tu terminou a fervura e vai baixar para 37, 40 graus.
E temos a etapa de Kettle Sour. Basicamente, diferentemente das outras etapas que a gente vai programar temperatura e tempo em minutos, né? No Kettle Sour a gente programa temperatura e tempo em horas, né? Então, 24, 48, 36 horas, né? Então, tá mais prático porque ele já vai ficar controlado mais fácil, né? Tem mais alguma questão? Vamos ver, acho que se alguém quiser falar, abre o microfone Pode e dar. manda bala. Sim. Ó, o Ronaldo trouxe aqui, ó, neste Wi-Fi, vocês têm intenção de linkar com... Peraí que fugiu a mensagem aqui. Com o Brewfather para baixar a receita direto para ele e a app vão desenvolver para poder controlar direto nele? Tá, vamos lá. Duas perguntas. Vamos lá. Em relação ao app, né? Hoje tem a interface web, que ela serve basicamente para a gente programar as receitas no teu celular ou no computador, e depois que a receita é pronta, enviar para o controlador. Então, a gente já tem a interface web para isso. Na interface web também eu consigo iniciar uma receita ou parar uma receita, né? Cancelar. É isso que a gente tem hoje. A gente está trabalhando... a princípio, a gente ia fazer desenvolvimento para poder controlar ali, né? Mas agora a gente já está buscando, né? Está trabalhando com o nosso programador e com o pessoal que nos dá suporte na questão da interface para poder fazer essa comunicação inicialmente com o Brewfather. Digamos, montar a tua receita no Brewfather e daí transmitir para a interface. E da interface vai vir para cá, porque ele vai ser automático. Então, é isso que a gente está trabalhando. Esperamos que ano que vem a gente tenha alguma novidade. É o que a gente queria desde o início, né? Mas é como a gente costuma trabalhar, né? Vamos por etapas que a gente vai conseguindo, mas provavelmente a gente vai se conseguir fazer a comunicação, vai dar para fazer isso. E daí para app para controlar direto nele? O que acontece, né? Controlar direto, vamos pensar assim, né? A parte que vai te demandar um pouco mais de trabalho é realmente montar a receita. A interface ela já te ajuda muito em fazer isso, né? Durante a abraçagem, o que tu muda, né? É interferência no comando, do controlador aqui, né? Que é desligar e ligar a bomba, né? Desligar e ligar a resistência por algum motivo, né? E quando tu coloca avisos, né? Tu pode colocar avisos, daí ele vai te dar o aviso no painel, tu vai ter que fazer interferência. Então, penso eu que é mais vantajoso a gente poder transmitir uma receita de um app, né? De receitas, como o Brewfather primeiramente, talvez depois o Bill Smith, até porque o Bisbit parece que dá para se reformular também como o Brewfather, então não seria interessante me movimentar agora, do que realmente fazer mudanças pelo celular, porque não faz muito sentido tu estar longe do teu equipamento durante a abraçagem. Tu precisa interagir aqui, né? Vai tocar no meu celular, mas eu preciso vir aqui e fechar uma válvula, então... Tem questão de segurança também, né? Questão de segurança. O pessoal no início já perguntava, posso da interface pegar e mandar ligar o equipamento? Cara, se não tem ninguém junto, até a gente nem quer muito trabalhar com isso, porque pode causar algum acidente, né? Vai saber. Né? Legal. Vamos ver. Opa. Voltar ao início. Então vamos lá. Tem mais alguma pergunta? A gente pode falar mais alguma coisa sobre dica, se passar. Né? Se tiver mais alguma pergunta que quiserem mandar, acho que a gente poderia entrar na dica. O Ritual Beer está perguntando se é possível fazer resfriamento tipo recirculação. Fugiu a mensagem. É possível fazer resfriamento tipo recirculação antes de enviar para o fermentador, mantendo a formação de trube? Mazola. Pois vamos lá. A gente já deixou separado aqui. Até para falar um pouquinho sobre essa questão do resfriamento, tá? Mais barato, né? E funciona também, só que normalmente despende mais tempo e gasta mais água, é o chiller de imersão, né? Então, para fazer o resfriamento, a recirculação, tu vai, no chiller de imersão, tu vai colocar ele dentro do tanque, vai passar água por aqui, né? Vai passar água do chiller, já vai estar aqui. Tu só vai transferir para o teu fermentador já quando tiver na temperatura certa. O chiller de imersão, ele é um pouco mais caro. De placa. De placa, isso. É um pouco mais caro, mas o resfriamento é simultâneo, né? Tu está transferindo, já está resfriando, né? Uma coisa que é importante lembrar com relação ao resfriamento, e tanto de imersão quanto o de placas, o que determina a temperatura que tu vai atingir de resfriamento é o líquido que tu está resfriando. Então, se eu estiver passando um líquido, agora está calor, então hoje está um calor de campo,
30 graus a água. Cara, tu não vai conseguir chegar a menos que 35 graus a temperatura do teu mosto, né? Sempre vai ficar um pouquinho acima da temperatura que a água está passando. Por mais devagar que tu passe, não adianta, não vai conseguir. Então, se puder, né, ter um banco de água fria, ou de repente, muita gente faz, tem o chiller de placas, tem o chiller de imersão. A água que vai passar aqui por dentro, passa por dentro do chiller de imersão, dentro do balde com gelo, daí essa água vai entrar mais fria. Aí tu vai ter eficiência de resfriamento. Mas, assim, o que eu aconselho para a galera é atinge a temperatura que consegue, seja ela 25, 30, 35 graus, 40, né? Claro, também não dá para ser muito mais que isso, né? Coloca no fermentador, garante que o fermentador esteja bem sanitizado, bem limpinho, tudo certo. E coloca na geladeira, seta o teu controlador para 18 graus, ou a temperatura que vai no a levedura, seja ela steio ou lager, né? Uma lager seria uma carta dos 12 ali, e aguarda ela atingir a temperatura. Se tu tem segurança que o teu processo de sanitização está 100%, o sanitizador direitinho, não tem risco. Né? Não tem risco de deixar lá 4, 8, às vezes 12 horas para depois mudar a levedura, né? Agora, se tu tá um pouco receoso, tem dia de dizer, a gente viu no grupo ontem, estava vendo, o pessoal comentando isso, pô, fiquei com medo e acabei colocando a levedura em temperatura mais alta. Beleza, também pode, né? Mas vai causar um certo estresse na levedura. Mas o que ele falou ali daí, tipo assim, ó, é possível fazer resfriamento tipo recirculação antes de enviar para o fermentador, mantendo a formação de trube? Então, acho que ele queria era, tipo, recircular no chiller de placa e voltar pro... Entendeu? Tá, Eu acho, né? Se for diferente, ô Mazola, só dá um toque aqui. Isso aí é muito comum. Eu, particularmente, quando vou fazer kettle sour, a gente precisa terminar a fervura e baixar para 37 graus. Ele tá falando que é isso aí mesmo. Então, quando for fazer isso, eu já fiz algumas vezes com chiller de placas. Só que, como a gente demora muito, vai ter que recircular bastante tempo, né? Porque tu pensa, ele está trocando calor, tá trocando calor, tá saindo a 90 graus, tá passando pelo chiller, ele tá caindo para 40, mas eu estou jogando no líquido que ainda tá 90. Então ele demora mais tempo para resfriar no chiller de placas. E ocorre o risco de entupir, porque o chiller de placas, a passagem do líquido é bem estreita. Então qualquer casquinha, qualquer sujeirinha que vier passar ali, pode entupir. Se for uma cerveja muito lupulada, então, nem se fala, né? A chance de entupir é grande. Então, para esse tipo de situação, o ideal seria fazer com o chiller de imersão, né? Se fosse fazer uma kettle sour, né? Mas aí eu não estaria muito preocupado com o trub, porque tu vai fazer a certificação e depois vai fazer uma nova fervura, um novo whipple não, porque na kettle sour tu não precisa fazer o whipple, tu termina de ferver, resfria e bota a certificar e depois vai fazer uma nova fervura lá na frente. Então, não tem esse problema, né? Mas, assim, vale ressaltar que, embora o chiller de imersão ele seja mais barato, além da questão dele gastar mais água e ter um pouco menos de eficiência, né, porque a área de contato dele é muito menor, né, comparada com o equipamento, com o líquido do mosto, né, tem essa questão, tu manter o trub, por mais que tu faça um whipple bem bonitinho, ele vai bagunçar, né. Se tu já tiver com o chiller lá para sanitizar, tu não tem muito espaço para fazer o whipple, né. E se tu fizer e depois colocar, vai encostar lá embaixo, vai bagunçar. Então, o chiller de imersão, ele atrapalha um pouco nessa questão do trânsito, não tem jeito. Então tá, ver se ficou respondido aí, Mazola. E aí o Ronaldo tá falando, vou usar a água da piscina recirculando com uma bomba. Aqui a piscina não aumenta de 20 graus. Pô, coisa boa. Coisa boa. Aqui a gente não desse jeito. Aqui não baixa de 40. Cara, tranquilo, assim, é bem comum. A galera usa a água da piscina e depois joga de volta lá, então, porque senão a gente sabe que por que eu aconselho, de repente, é tu resfriar a temperatura que dá e botar para a geladeira ou para o fermentador auto-refrigerado, seja como é o processo. Porque, assim, senão tu expende muita água, né? Pô, daqui a pouco a gente faz um cálculo ali que para 100 litros, eu acho que é em torno de 300 a 400 litros de água. 3 a 4 vezes. 3 a 4 vezes. Então, tu pensa, cada abraçagem que tu vai fazer, tu tá gastando essa água. Então, eu particularmente passo no chiller de placas rápido, então vai baixar uns 35, 36, depende conforme está a temperatura da água, 30, e termino na geladeira. Então, não tem esse problema, só cuidar com a sanitização. Legal. Algo mais? Pensando, quer trazer alguma coisa sobre o processo ali que tu ia falar antes, o que que era?
Acho que até poderia botar o chiller ali de imersão e o de placa aqui, mais ou menos para bem iniciante mesmo, botar dentro, assim, como é que usa, porque a gente fica falando como se para nós já é... Então, vamos lá. Questões que tem que cuidar, bem interessante para o iniciante, né? A gente está na fervura, então o líquido está fervendo. O ideal é colocar o chiller de imersão pelo menos 5 minutos antes de terminar a fervura, que daí tu já aproveita a própria fervura para sanitizar, né? Claro que tu vai passar uma água no chiller, de repente vai passar um álcool, mas a próprio contato com o líquido durante a fervura, ele já vai sanitizar o chiller. O que acontece? Cuidar para quando tu colocar as mangueiras, tu colocar a abraçadeira para que a mangueira esteja bem firme, tá? Isso é muito importante para prender a mangueira aqui. E quando tu vai colocar, o chiller vai estar vazio e ele vai ficar boiando, tem que ter esse cuidado. Quando tu começar o resfriamento, que tu começar a ligar a água que vai sair daqui do chiller é muito quente, né? Então, por isso que tem que estar a mangueira bem presa, porque senão vai escapar a mangueira com a pressão. Cara, ou tu vai jogar ou tu vai jogar água na tua cerveja e vai estragar a cerveja, ou tu vai te queimar com essa água quente que está saindo, né? Outra coisa que é importante, o chiller de placas de imersão, é a entrada da água fria, né, da água que vai fazer o resfriamento, ser por essa mangueira que vem por baixo. Porque o que acontece? Vai entrar e ele já vai começar a trocar calor, né? Então, vai começar a resfriar lá de baixo para cima. Agora, se tu entra com a água fria aqui em cima, ele já esquenta a água muito rápido. Então, é melhor que comece de baixo para cima, tá? Então, isso é a melhor eficiência do teu resfriamento, sempre começar de baixo para cima. O que eu falo que atrapalha o trub tu fica com pouca área de ação, né? Para fazer um whirlpool, para fazer um whirlpool bem feito, né? Se eu fizer antes, quando eu colocar, vai dar uma bagunçada, né? Se eu colocar o chiller antes, que é o recomendado, até pela questão da sanitização, tu tem pouco espaço para fazer o whirlpool. A não ser, só pegar a papo e mostrar para vocês, que é uma opção utilizando, a gente já projetou a nossa pala, tem um tubo de 0,5 polegada, então desde que tu tenha uma parafusadeira, uma furadeira, que o mandril seja, né, de meia polegada, tu consegue conectar aqui e daí tu faz um whirlpool parado, estático, digamos, né, então, mesmo assim o chiller ele vai atrapalhar, mas tu vai conseguir fazer porque ele fica girando ali, então tem essa opção de fazer o whirlpool com uma pá e com uma furadeira, ou uma parafusadeira, né, desde que tenha o mandril de 0,5 polegada. Então botou dentro, passou água, espera pelo visor do controlador. Porque eu tenho medido a temperatura, né? Já o chiller de placas, daí é diferente. A gente tem aqui uma recomendação, né? Isso a gente tem que manter, né? Então é sempre o oposto, né? Se eu entro com o mosto quente aqui, meu mosto frio, resfriado, vai sair aqui. Para fazer a troca de calor, eu tenho que entrar com água fria para esse lado e vai sair a água quente para cá. Então, entra quente, sai frio. Entra frio, sai quente, né? Então, o que acontece? A gente manda essa recomendação aqui, mas nada impede. Se eu definir que eu vou usar o contrário, só que tem que ser sempre paralelo, né? Mosto, água, água. Para quê? Usou uma vez, usa sempre da mesma forma, né? Para não ficar assim, trocando, né? Então, o ideal é padronizar o uso, né? As mangueiras, né? Eu ia te falar das mangueiras, né? Até da questão da jardim ali. Às vezes o cara fica preocupado, né? Nas mangueiras aqui da parte da água, digamos assim, né? Cara, mangueira de jardim normal, com os bicos de gato rápido, você que fica mais prático, né? De plástico mesmo. Não tem necessidade de ser inox, não pode ser o plástico, porque você vai passar água para troca de calor. Esse lado aqui, que é o lado do mosto, então a nossa própria mangueira, que já é de 0,5 polegada, vai servir. Aqui já aproveitando para mostrar, galera, esse anelzinho que faz a vedação. Então, se porventura a mangueira não está conectando direitinho, é só tirar ele e coloca ele no lugar de novo. Ele vai girar certinho.
Então, vai dar certo a mangueira aqui e a nossa mangueira de trasfega vai ser a mesma conexão para sair para o fermentador, né? A questão de sanitização do chiller, a gente costuma recomendar, primeiro, se tu tiver a vantagem de ter uma bombinha de reserva, como essa, tá? Além de, se acaso der algum problema durante a abraçagem, tu ter uma step, ela serve muito bem para sanitizar o chiller. A gente coloca um ácido peracético num balde, né? E através de uma mangueira, então, eu recirculo o ácido peracético com a bombinha, porque essa bombinha, se ela trabalha mergulhada, né? Então, ela fica recirculando o ácido peracético por dentro do chiller, no sentido que tu vai trabalhar. Fez o resfriamento, vou guardar. Primeira coisa que eu faço, depois que eu liberei meu fermentador, coloquei ele na geladeira, a primeira coisa, antes de mexer na panela, lavar o equipamento, é o chiller. Então, eu desconecto as mangueiras, aproveito a água da pressão da rua, assim, e jogo no sentido contrário. Então, se entrou o mosto quente aqui e saiu por aqui o frio, eu coloco a água com pressão, né? Ao contrário, que daí, assim, ele ainda está quente, a água com pressão vai desgrudar a sujeirinha que tiver dentro do chiller, né? E passa no sentido contrário. Depois disso, eu recirculo de novo o ácido peracético por dentro do chiller, né? No lado do mosto. Deixo recirculando pelo menos uns 10 a 15 minutos, que é o tempo mínimo para poder ter sanitização. Escorro ele bem, aí tem que ter certeza, né? Virar ele bem, assim, para ele escorrer todo, ter certeza que ele saia todo líquido de dentro. Vou soltar aqui. Vira ele bem, deixa ele escorrer bem, e a gente guarda ele dentro do freezer. A chance de ter contaminação é muito pequena, porque a temperatura é muito baixa, então mesmo que tenha ficado algum resquício de mosco dentro, é muito difícil contaminar. A gente usa chiller aqui há 2, 3 anos e nunca teve problema de contaminação por causa do chiller. Isso é bem comum a galera ter medo do chiller de placas, porque tu não é que nem o chiller de imersão que tu pode ter algum acesso, né? Aqui não, aqui as placas não tem como desgrudar elas para limpar, né? Não pode usar soda, né, produto abrasivo, porque as placas, ele é de inox, mas a ligação entre as placas, a soldagem, né, abrasável, que eles chamam, é feita com cobre. Então, vai dar problema no teu chiller. Então, sanitização é água e ácido peracético, ou iodo, enfim, né? Outra dica que dá para dar, que a gente costuma fazer quando a gente está testando algum equipamento aqui, que aproveita que está com água quente, é recircular água dentro do chiller, porque daí ele vai tirar toda essa sujeira que de repente eventualmente tenha ficado dentro do chiller. Dá para fazer isso também. O Ronaldo perguntou se o Whirlpool sempre anti-horário não importa. Sentido. Cara, isso é uma coisa bem comum, assim, o pessoal fala muito, né? Se fosse uma coisa natural, teria que ver a questão, né, do sentido horário, a questão do hemisfério, né? Mas como é algo mecânico, tu tá fazendo não faz muita diferença, tá? Se fizer horário, não vai influenciar no resultado final, assim. Porque é tu que faz ele girar, né? Tu faz a força para girar. Seja com manual ou seja com furadeira, pá, né? Não tem muito problema. Legal. Então, mais uma pergunta? Por enquanto não. O Christian perguntou se pudesse explicar sobre a montagem do chiller, mas eu acho que era bem na hora que tu estavas falando ali. Se ficou alguma dúvida, Christian, dá um alô ali. E assim, galera, o que eu pode dar recomendação, principalmente para quem está começando, tá? Até foi falado no grupo ali, né? Mas reserva um dia para fazer essa abraçagem, tá? Para as primeiras abraçagens. Por mais que, se tu for a tua primeira abraçagem da tua vida, ou tu já tenha abraçado algum outro equipamento, fogareiro, enfim, é um equipamento diferente, é um método diferente, tem que se acostumar. O exemplo que o Leandro trouxe lá no início do carro é bem isso. Assim, quando tu começa a dirigir, tu fica todo preocupado, pensando no que tu vai fazer. Depois vira automático, né? Tu fazer as coisas, né? Tem que fechar a válvula, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Então, outra recomendação, evitem, né? Evitem, sempre que puder, né? Mas principalmente as primeiras abraçagens, de beber durante a abraçagem. Por mais que seja, tá quente, pô, tu tá fazendo cerveja, tu quer tá dando uma cerveja. Só que, cara, às vezes falta de atenção, daí tu esquece alguma coisa, então a gente joga todo o trabalho de um dia, ou seja, lá quantas horas tu tá abraçado fora, né? Já vi situações de fazer o prime para vazar a cerveja e fechar as garrafas sem colocar o prime. Esquecer lúpulo, então essas coisas sempre tem que cuidar, né?
Tirar o tempo, né, para poder fazer essa abraçagem com calma, durante o dia, assim, né, caso tenha alguma dúvida. A questão do grupo que a gente falou, né, a galera se ajuda e tal, mas se for no horário mais acessível, fica mais fácil de tentar ajudar, né. E é claro, tentar conhecer o equipamento, né, algumas particularidades que vai ter do processo, né. Essas dicas que eu dei de não mexer na cama de malte com a válvula aberta, é uma coisa que acontece muito, daí o cara acaba dificultando o processo. A bomba, uma outra dica que eu posso dar é o seguinte: quando for para fervura, né, seria interessante, pode que vamos supor assim, quero deixar a bomba recirculando na fervura. Tem que entender primeiro para quê, né? Se tu estiver fazendo uma lupulagem, tiver Hop Spider, você vai pegar um Hop Spider lá para produção. Tiver Hop Spider ali, que está fazendo lupulagem ali, eu posso ligar a bomba com frequência, ficar ligando e circulando ali. Só que quando eu for fazer o whirlpool, né, de acabar a fervura, for fazer o whirlpool, eu aconselho a fechar a válvula. Porque como tu vai mexer com aquelas partículas sólidas, tá a fervura tá ali, tá borbulhando e tal. Quando tu vai mexer e vai formar o trub, se tu deixar a válvula aberta, ele pode cair lucro. Talvez o que entope a bomba nem seja a casca, pode ser o próprio lucro, ou a questão do trub mesmo, que vem parar ou na válvula ou na entrada da bomba. Então, terminou a fervura, desliga a bomba, se caso tu estava com ela ligada, e fecha a válvula. Daí depois, quando tu for resfriar o mosto, ou seja ele passando pelo chiller, ou quando tu for transferir para o fermentador, daí tu religa. A questão do chiller, né? A gente não Tem falou. até aquela dica, né, que às vezes o cara tá na fervura, bate no botão e tu tá com a mangueira, né? Então isso é uma segurança também. Também. Tudo são situações, né? Que se tu puder evitar, é melhor, né? Aqui a questão do chiller, né? Do Hop Spider, né? Então, vou colocar a mangueira. Se tu for fazer a lupulagem aqui dentro, né? Então, a vantagem do Hop Spider é que tu pode mexer, né? Colocar a pá aqui para mexer. Não adianta, sempre vai acabar subindo o nível do Hop Spider, porque a tela, o lúpulo ele vai preenchendo aqui, então ele vai fechando, sabe? Então tem que estar ligado isso. Já aconteceu comigo, de tá fazendo outra coisa junto com a abraçagem, daí bota recircular ali e vira as costas. Quando tu volta, tá quase transbordando. Então, por isso que eu vejo que não teria essa necessidade de ficar com a bomba ligada o tempo todo, né? Liga um pouquinho, desliga, recircula. Mas essas dicas principalmente quando acabar a fervura, já fechar a válvula, já está bastante problema. Tá. Tem 3 perguntas, 3 coisas aqui. Não vou pela ordem só para te aproveitar. O Marcos falou que só conseguiu entrar agora, né? Não sei se já foi falado. Devo trabalhar com recirculação contínua? Posso mexer na cama de grãos ou isso ocorre entupimento da bomba? E se mexer, fecha a válvula ou mexo com a válvula aberta? Isso é até legal que falar mais de uma vez, porque é muito importante. Foi falado lá no início, mas tranquilo, chegou agora, não tem galho. No double vessel, sempre que tu for mexer na cama de grãos, fecha a válvula. Então, nunca mexa com a pá aqui, com a válvula aberta. E de preferência também com a recirculação ligada, né? Desligada, aliás, né? Então, esse é um ponto que tem que tomar esse cuidado. Recirculação contínua, sim, né? Porque aqui a gente tem um aquecimento indireto, então o aquecimento está lá embaixo. Então, para mim manter a temperatura aqui em cima, eu preciso estar recirculando. Como eu falei lá no início, no Double Vessel tem o tubo de descida, então o líquido que está aqui em cima, perdendo calor, embora o malte ele já sirva como isolante, então ele ajuda a manter a temperatura. Isso é outra coisa, nos testes com água que a galera costuma fazer, não está chegando a temperatura. Cara, se tu estiver recirculando sua água, ele está só perdendo calor aqui em cima. O grão não, o grão ele ajuda a manter. Só que daí essa pouca perda que vai ter, com o tubo de descida vai cair lá embaixo, pertinho da resistência. Então ele já compensa a perda de temperatura. Mas para manter a temperatura, precisa estar recirculando sempre. Na single vessel, embora não tenha uma válvula para fechar o cesto, né? Também aconselho que quando for mexer, desligue a bomba. Né? Até para não acontecer, que o Leandro falou, de repente o cara esbarra na mangueira, cara, se estiver aberto, vai fazer sujeira no chão, né? Vai cair monstro no chão. Então, desliga a circulação, mexe, dentro não força, cama de grãos. É isso, né? É a questão da mexer, da circulação contínua. Se o Marcos ficou alguma dúvida, dá um alô.
E o Mazola perguntou se há algum tempo limite de serviço, né? Ou se pode ser feito várias braçagens uma após outra. Cara, eu particularmente, quando eu tiro para fazer abraçagem, eu faço no mínimo 2, quando não faço 3, assim, né? E daí eu já tiro o dia, né? Então, O limite é do cervejeiro, né? é aguentar, né? Normalmente se eu começar às 10, eu vou até às 10 da noite, mas eu faço no mínimo 2 até 3 braçagens, né? Então, o que eu aconselho, tá? Se tu for fazer 2 braçagens num dia, eu aconselho que tu já tenha um pouco mais de experiência de equipamento, até porque vai ser mais puxado, né? É o dobro do trabalho. Ter cuidado e quando for lavar o equipamento, né? Se for passar uma água nele para não esbarrar a água. Essa é uma dica, já entra no assunto legal. Como é que eu vou lavar o equipamento? Os conectores, a gente pode ver que tem essas tampinhas. Aqui na símbolo dá para ver que já está tampado. Ó. Vou tirar o quadro. Então, sempre fechar, né? Fecha as tampinhas. Eu evito de molhar ali e gerar oxidação, né? Dos terminais, por eles ficarem úmidos, né? Aqui eu tenho uma tomadinha fêmea e aqui eu tenho uma tomadinha abaixo. Então, para lavar o equipamento, cara, não precisa. Claro que eu não vou pegar a mangueira, vou colocar aqui direto, né? Da mesma forma que do outro lado aqui eu tenho o relé de estado sólido que controla a resistência, né? Eu não vou pegar a mangueira e vou tacar ali direto a água. Mas não tem problema de tu lavar. É como eu sempre vejo fazer, é passar esponja numa dessas, passa só um pano, não precisa jogar água, né? Mas se tu for fazer mais uma abraçagem, evita molhar por fora, né? Lava só por dentro. Lava só por dentro. Eu pego, esgoto, de repente ficou trama ali, sujeira, esgoto, passo maior por dentro, passo uma esponjinha e faço outra abraçagem, né? Então, é esse o cuidado que tem que ter. Se tu ficou na dúvida e molhou, recomendado você deixar secar, né? Que aí que vai te gerar algum problema, né? É tu ligar o componente elétrico com ela molhada ali. Então, e o limite é o cervejeiro, cara. Como tu vai aguentar com essa abraçagem. Boa. Legal. Tem mais algum? Não, eu acho que poderia botar nessa dica de limpeza a questão lá de o que fazer depois da abraçagem, o que fazer quando chega o equipamento, né? Usar soda, quando usar percarbonato, quando usar detergente, que era legal dar uma geral, assim. Vamos lá. Dicas de quando chega o equipamento que a gente fala, né? Por que da abraçagem com água? Todo equipamento sai daqui testado, tá? Só que esses anéis de vedação aqui, que são anéis de silicone da resistência, eles são novos, nunca foram usados, né? Embora só foi feito teste com água aqui. Se eu pegar aqui a resistência e mexer nela, aqui para um lado e para o outro, ele já pode afrouxar a porquinha que tem lá embaixo. Então, fazendo teste com água, tu já vai ver se está pingando ali, se está escorrendo, é só dar um aperto. Sempre um quartinho de volta, não precisa arrochar. E se tu apertar demais, ele essa borracha vai vazar por cima do níquel da resistência. Então, é aquela coisa, é um apertinho que tem que resolver. Se apertou uma vez, apertou 2 vezes, continua vazando, afrouxa e aperta de novo. Não arrocha, porque daí vai piorar ainda mais o vazamento, né? Na hora de limpar, é comum, às vezes, na primeira abraçagem, na primeira não vazou, vou fazer a segunda, vazou, claro, na hora de tu lavar, tu mexeu a resistência e ele afrouxou. Saiu do alojamento. Saiu do lugar. Mas passou 2, 3 braçagens, daí ela já sentou bem o silicone, ele já fica mais macio e ele vai vedar, né? Vai ficar precisando apertar toda vez que tu for fazer a abraçagem, né? Mas, claro, não custa nada quando tu vai preparar teu equipamento, seja ele um dia antes. Essa é outra dica que eu posso dar, né? Vai fazer uma abraçagem, já bota o equipamento um dia antes, se puder deixar a água preparada, tudo isso te ganha tempo, né? Por outro dia tu acelerar o processo, né? E o teste com água, tu consegue testar para ver como é que funciona e tal, né? Então, limpeza. O equipamento ele já sai com as soldas passivadas, né? Então, não tem necessidade de fazer nenhuma limpeza com produto químico. É só uma esponjinha e água e detergente, não tem mistério. Após o uso, a mesma coisa. O que a gente pode usar é a questão do vente, como é que é? O Percarbonato de de sódio. Que ele não tem risco com relação como uma soda, né, que tu tem que ter cuidado, então ele só tem que saber a direção certa. Pode depois passar a receitinha ali no grupo, né, que daí tu faz um banho, né, o ideal seria encher o teu tanque até o topo, assim, que ele vai cobrir toda a área dele, né, aquecer e vai deixar lá por algumas horas, acho que é umas 6 ou 7 horas, né, que daí ele vai tirar aquela
resíduo de mosto, né? Porque não adianta, tu vai fazer uma abraçagem, duas abraçagens, três abraçagens, ele vai ficando algum resquício, por mais que tu lava após toda a abraçagem. Isso é outra dica, né? Terminou a abraçagem, o teu mosto está lá na geladeira, já está para começar a fermentar. Lava o chiller, a segunda coisa, vai lavar o equipamento. Quanto mais tempo tu esperar, a gente está falando do líquido caramelado, né? Puro açúcar, então ele vai grudar. Então, quanto mais rápido tu lavar, mais fácil vai ficar para limpar, né? Tanto na double quanto na single, né? Quando tu tirar o tanque de mistura ou o cesto, tu já pode adiantando e fazendo, limpando eles, né? Só que também tu pode aproveitar a própria água do resfriamento para lavar o equipamento. Essa água vai estar saindo quentinha, cuidado para não se queimar, principalmente no início, né? Mas tu pode tirar o grão, deixar prontinho, quando começou a recircular o resfriamento, já usa essa água quente. Alguém tá chamando? Não. Então, essa questão da limpeza é isso, não tem muito mistério, sabão, detergente, esponjinha e água, não tem muito que se preocupar. A vantagem de poder tirar o comando, né, para não molhar, não respingar, né, a fonte, fechar os terminaizinhos ali. E da bomba, é bom, quando tu terminar a abraçagem, de repente tu abrir ela, só que tem que cuidar que ela tem umas avaelinhas em cima e embaixo daquele... Do imã, né? Daquele rotoria. Quando a gente abre aqui, ela tem uns anéis que ficam aqui em cima que tu pode perder. O que vai acontecer? Ela vai funcionar, tá? Se chegar, é bem minúsculo, assim, é bem fininho. Só que ela pode fazer um pouquinho de barulho porque ela fica frouxinha. Então tem que ter cuidado na hora de tirar. Mas é sempre bom, porque até depois que tu lava, para deixar ela secar mais rápido, né? Senão ela pode ficar com umidade ali dentro. Né? Que mais a gente pode trazer aqui? Não sei, galera, se tiver mais alguma dúvida sobre o processo, sobre como usar o equipamento, mas o que eu posso falar, assim, essas dicas de tirar o dia para fazer abraçagem, sempre que mexer, desligar a recirculação e fechar a válvula no double vessel, que mais? Questão de fervura. Cuidado, uma coisa importante, cuidar na hora que for fazer a fervura, por causa da questão do blow-off, né, de repente, durante quando faz lupulagem, né, de colocar o lúpulo ali e não transbordar. Então, se tu tiver no limite do equipamento, né, tiver com o mosto perto do final, assim, fica ligado, porque a chance de babar fora é grande. Então, Tu tá com o blow-off que nós falamos lá no fermentador, é o boy over. Faz 3 dias que eu não no fermentador. Então, tem que ter esses cuidados, tá? Tem que ficar ligado, cara, mas nos primeiros dias, depois que tu pega a manha, particularmente, eu evito fazer, tem muita gente que faz no bar, vai fazer, você deve fazer outra. Eu, quando eu tive que fazer abraçagem, mas nada impede de estar fazendo alguma outra coisa, né? Mas é bom estar atento ao processo, né? Acho que é isso. Pode falar, assim, questão de eficiência de processo, né? Se puder fazer uma lavagem de grãos, é interessante, porque aí tu ganha eficiência. Sempre lembrar que a lavagem é tirar parte da água do processo, não adicionar mais, senão tu não vai bater os parâmetros, né? Tu tá esperando que uma cerveja vai ter 5% de álcool, e de repente ela vai ter 4,5%, 4%. Isso é outra coisa que penso, assim, nas primeiras braçagens, não se preocupa muito. Poxa, a minha receita dizia que era para fazer da 1048, do 1046. Cara, tá tudo certo. 1050, que bom, você precisa estar melhor do que estava esperando. Questão de fermentação, tá? Vou falar um pouquinho sobre fermentação, né? A gente fica ansioso, como eu disse iniciante, né, que comece a borbulhar lá, seja o blow-off, que é o blow-off, ou o airlock, né? Então, o airlock não é sinônimo de fermentação. Se tiver um micro vazamento no fermentador, sei lá, por mais que aquele de azul, aquelas bombonas, ele vai escapar, o líquido, o gás, ele vai procurar o caminho mais fácil. Tanto no blow-off como no airlock, ele tem que empurrar a água para sair de dentro do fermentador. Mas se tiver qualquer micro vazamento, ele não vai borbulhar. Então, não significa, às vezes, que não está borbulhando, que a cerveja não está fermentando. A melhor coisa é tirar a amostrinha
com o densímetro, né? Aproveita o densímetro que vai no kit iniciante ali e fazer a medida de densidade. Então, se eu coloquei no moço lá 1048, passado pelo menos as 24 horas, né? Porque tudo vai depender da viabilidade da levedura, a temperatura que tu não colou. Então, esperar pelo menos as 24 horas, vai lá e tira uma medida. Tira lá, você aproveita de 100 ml, tira lá a medida, vai ver quanto que deu a densidade. Opa, deu 1035, está fermentando. E joga fora. E joga fora. Não bota de volta, pelo amor de Deus. Toma um golinho, isso é legal, é uma questão para tu crescer como cervejeiro, né? Prova, tu vai ver a evolução de uma cerveja. Tu acompanhar 5 dias, tirar a amostra do dia, mas vou perder meio litro. Cara, faz parte do processo, né? Tu tirar lá todo dia uma amostrinha, vai acompanhando a densidade, tu pode ir anotando isso, daí tu vai perceber que, opa, ela começou aqui, foi baixando, daqui a pouco ela deu uma parada, daqui a pouco ela deu uma acelerada, a densidade, né, a descida, sentir o aroma, ver como é que tá, tu vai ver que nos primeiros dias, às vezes, o aroma não é tão agradável, porque a levedura está muito ativa, depois ela começa a arredondar. Outra questão, como que eu vou saber se a minha fermentação acabou? Medi um dia, 1010. Minha receita estava projetada para 1008. Medi um dia 1010. No outro dia, medi 1010. Cara, é muito provável que a tua fermentação tenha acabado, porque, mas era 1008 ou 1010. Temperatura. Fez a motura um pouquinho acima do que era, a levedura, de repente, atenuou um pouquinho menos. Claro, está projetado para 1010, parou em 1020. Alguma coisa pode ter acontecido, né? Pode ter travado. Mas é muito raro acontecer isso, principalmente se tu fizer o passo a passo bem direitinho. Então, acompanha a fermentação, né? É bem comum a gente ficar naquela questão dos dias, né? Quantos dias eu deixo? Cara, é um indicativo, né? Dificilmente uma cerveja aí vai demorar mais que 5 dias para fermentar. Tem que estar muito errado, né? Mas a gente costuma deixar mais, eu tenho garantia. Não vai estragar deixar a cerveja mais tempo e temperatura de fermentação. Só que tu perde tempo em dias, tu vai ter que estar tomando antes, né? Mas, claro, não ser ansioso. Pedi um dia, acho que já bateu, deu, cara, pede um dia, espera 24 horas, mede de novo, bateu, segue para a próxima etapa, né? Que seria, de repente, fazer o cold press e baixar a temperatura. Na hora do invase, né, cuidar, se possível, tu chegar a baixar a temperatura, manter alguns dias, né, fica redonda a cerveja, aí entra na parte de maturação da cerveja, né, deixar pelo menos uns 4, 5 dias, puder deixar uma semana, temperatura mais baixa, para daí depois fazer o invase. A questão do prime, né, cuidar para fazer o prime certinho. Dosagem do prime é muito importante, principalmente quando a gente está começando, né. A gente tem manda para todos os clientes no e-mail, né, uma receitinha de como fazer o prime. Então, cuidar na dosagem para não errar. Normalmente acontece uma garrafa de 500, outra de 600, outra de 1 litro. Para tu errar a mão ali é fácil, né? Então, tem esses cuidados, assim, para não ter bombinha, né? No caso. Temperaturas mais quentes, uma coisa que é muito comum o pessoal perguntar. Fez o prime, agora, bota na geladeira ou que temperatura eu deixo? Cara, não vou deixar essa cerveja no sol para... porque até a luz vai estragar a cerveja, né? Vai gerar flames. Mas, cara, deixa a temperatura ambiente. De preferência num lugar que não seja muito quente, tenha uma temperatura mais estável, né? 20 e poucos graus. Sei que no verão agora é um pouco mais difícil, né? Mas mantenha ela a temperatura ambiente. Porque se tu botar para gelar, ela não vai refermentar, porque o prime não deixa de ser uma refermentação na garrafa, né? E passou uma semana, pega uma, bota na geladeira, provou, opa, tá legal. Se tu vê que já tá ficando muito carbonatado, de repente errou a mão no açúcar e ela já tá começando, bota tudo para a geladeira, daí de manter ela na geladeira, ela vai estabilizar essa refermentação. Então são cuidadozinhos, né, que o cara tem que ter, principalmente nos primeiros que o cara tá fazendo, para não ter problema, né? Tem uma pergunta do Mazola, Ritual Beer. A Double pode ser usada como uma single em braçais menores? Não, cara, na verdade, assim, o conceito da Double é justamente diferentemente aqui, né, que não está vendo, deixa eu anotar aqui de volta. Para poder trabalhar com os dois equipamentos. Então, essa é a diferença de uso dos dois equipamentos. Eu estou misturando assim e aqui eu estou misturando assim. Todos os nossos equipamentos têm um mínimo e máximo, né? Mínimo e máximo recomendado. Por exemplo, a K100 aqui, eu faço de 40 a 85 litros. 85 litros por quê? Porque o meu tanque de fervura é 100.
Então, eu não vou, se eu mesmo que eu comece muito próximo a 100, eu não vou conseguir tirar muito mais volume que 85 litros, né? O mínimo é por causa da questão da resistência, né, que a gente tem o sensor ali embaixo e o sensor aqui em cima. O SPAR de ARM, principalmente para double vector, né, possibilita tu fazer lotes menores. Então, na K100, tu consegue chegar a 30, 25 litros finais. Também aí não é só a questão do SPAR, o SPAR eu consigo regular para o volume ficar mais baixo, né? O que acontece no mínimo? Como eu tenho muito espaço no tanque aqui, eu estou com pouco líquido, eu jogo, ia começar a diminuir a circulação, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai faltar água lá embaixo, vai desligar a resistência, por causa do nosso sensor que tem lá embaixo. Então, quando a gente coloca o SPAR regulável, ele permite que esse SPAR fixo que está aqui em cima fique mais ou menos aqui assim, regula a altura, né? Então, ele torna um circuito fechado. Então, tem possibilidade de fazer menos. Né? Vai ter que ter um pouquinho mais de experiência. Vai ter que ficar mais processo. A 5 ela já é um pouco mais limitada, mas também consegue fazer mais 50 até uns 20 litros finais, aí vai depender de como for organizado a receita. Tem que lembrar sempre que a receita não é só a questão do volume, né? Tem que ver quantos quilos de malte vai dar, todas essas situações. Falando em malte, tá? Mesma coisa, o equipamento tem o máximo de malte, né? Aqui é 10 quilos, aqui é 20. Procure nas primeiras braçagens usar um volume menor. Ah, não, pô, o equipamento processa 10 quilos, eu vou fazer a primeira braçagem com 10 quilos. Faz com menos, 6, 5 quilos, que são receitas padrões ali, vai ficar em torno de 5 a 6% de álcool, 4,5%. Fica melhor o teu processo. Sempre que tu levar o equipamento para o máximo, está exigindo o máximo dele. Então, tu tem que ter uma certa experiência para usar. Então, procura as primeiras braçagens, fazer braçagens mais padrões, mais simples, menos malte. Significa que eu não posso abraçar com o máximo? Não pode, mas pega mais confiança no equipamento, daí vai para o máximo. Às vezes, a eficiência que tu tem usando, de repente, 8 quilos de malte vai ser melhor que tu fizer em 10. Então, tu vai dar elas por elas. Tu vai usar mais malte para ter uma eficiência um pouquinho menor. Então, tem que balizar isso. Mas nas primeiras, usa menos malte. Legal. Ele mandou um ok. Estamos chegando aí a 1 hora já. O Marcos mandou mais uma. Quantas vezes por braçagem aconselho mexer na cama de grãos? Ou depois de arriar não mexer mais, deve ser, né? Assim, Marcos, outro ponto, né? Óbvio que para tu arriar o malte aqui na double version, por exemplo, tu vai ter que fechar a válvula, tu tem que manter o líquido aqui em cima, né? Estático. Derrubou o malte, mexe, homogeniza bem, mexe esse câmbio de grãos, aguarda 2, 3 minutinhos, e aí liga a recirculação, vai abrindo a válvula até tu achar o fluxo ideal, né? Que o tanto que está subindo é o mesmo que está baixando. E eu aconselhava uma vez a cada 10, 15 minutos fazer uma interação, né? Mexer na cama de malte. Porque como a gente está recirculando o tempo todo, a cama de malte ela está aqui. Vai recirculando, ela vai compactando, vai compactando. Então, tu mexer, tu acelera o processo enzimático de conversão e também deixa mais fluido a recirculação. Quanto mais fluida tiver a recirculação, mais fácil de manter a temperatura. Se ficar muito assim, sobe nível e baixa, sobe nível e baixa, tu tende a perder mais temperatura, porque tu não consegue manter uma recirculação contínua. Então, 10 a 15 minutos, a mesma coisa na single vessel, mexer a cada 10 a 15 minutos. Era isso, né? Uhum. No mais é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, nós estamos com esse projeto para o ano que vem de manter essas lives, né, fazer pelo menos uma reuniãozinha por mês. Então, vai surgindo dúvida, vai surgindo anote e a gente pode fazer também, pode mandar para a gente, pode responder. Mas é legal fazer essas lives, porque a gente vai deixar gravado e se a galera tiver dúvida depois, é para facilitar. Traga as suas dúvidas durante o processo, que vai surgir, né? Quem já fez braçagem, quem não fez. E a gente pode para a gente, né? A gente sempre está disponível para ajudar e para facilitar a vida do seu jeito. Deixa eu virar a câmera aqui que eu quero aparecer. Na realidade, então esse era um projeto meio piloto. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Mas, na realidade, eu já queria agradecer a todo mundo que participou e nos deu, né, essa graça de virar um ex-brewer, como a gente carinhosamente chama, quem faz a aquisição do equipamento. E já desejar para todo mundo aí
um bom final de ano, boas festas, muita cerveja e muita responsabilidade para beber essa cerveja. E que ano que vem a gente possa retomar para estar esse encontro aí mais próximo, né? E também falar, porque daí eu acho que cada um estando mais seguro, para a gente trazer também de vocês as experiências, né? Tanto boas quanto ruins, porque a gente cresce mais nas ruins, né? As boas a gente só conta vantagem. Faz parte, né? Vai ter a questão boa que a gente vai trazer e as questões ruins, às vezes, de repente, alguma dúvida do processo, né? Que vai surgir, não adianta. Não, pode ser o cervejeiro mais experiente, ele vai ter dúvidas, né? Então, e todo mundo cresce junto. Então, vamos ver se tinha... Mais alguma coisa? o Mazola mandou um abraço aqui. E é isso, galera. A gente tinha se comprometido aí a ficar 1 hora e trocando ideia, né? Tirando dúvida. Chegamos a 1h20. Acho que já tá bem bom. E vamos subir essa live, esse encontro no YouTube. Vou disponibilizar para a galera, porque quem chegou depois até quiser ver. E vamos trabalhar para o próximo ano a gente ter esse encontro mais próximo aí. Maravilha? Isso aí, galera. Valeu, um abraço, bom final de ano, boas festas e boas cervejas. Conte conosco. Valeu, abraço, rapazes. Falou.